Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos para mais uma aula. Essa daqui seria a aula 5, né? Do módulo Ministério. Estamos na categoria Ser Igreja. Essa aula, o nome dela é Testemunho das Boas Novas. Poderíamos chamar ela de evangelismo também, mas tem mais a ver com o testemunho, com esse compartilhar da nossa confissão de fé, amém? Se você que pode, abre sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, seu versículo 8, amém? Mais pra frente a gente pretende ter uma aula sobre evangelismo mesmo, mas essa daqui vai dar uma pincelada nesse quesito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, irmãos? Amém. A ênfase aí, né, nesse versículo é das testemunhas, tá? Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Porque somos chamados a compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Desde os primeiros momentos de seu ministério, Jesus deixou claro que a mensagem do Evangelho deveria ser anunciada a todos os povos. O testemunho cristão e o evangelismo são essenciais para a expansão do reino de Deus. Hoje vamos explorar como devemos testemunhar, pregar e evangelizar seguindo o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Em primeiro lugar, o testemunho é um mandamento, como disse em Atos capítulo 1, seu versículo 8, mas também Marcos testifica, né, desse mandamento. Marcos, seu capítulo 16, verso 15, vai dizer assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, ele nos ordena a levar o evangelho a todas as pessoas em todos os lugares, até o chamado fundamental. Esse é o chamado fundamental para o evangelismo. O nosso compartilhar, o nosso pregar, o nosso testemunhar da palavra de Deus e do agir de Deus não é uma simples sugestão, é uma ordenança. Jesus manda, vão e preguem. Ele disse, né, em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão o poder, vocês receberão o Espírito Santo para ser testemunhas. Então, esse revestimento do Espírito Santo, ele tem um propósito, ele tem uma missão sobre nossas vidas, para testemunharmos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, 19 e 20 também testifica disso, né? Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Essa é a grande comissão, né? Marcos 16 também relata a grande comissão, e Atos capítulo 1, versículo 8 também mostra esse comissionamento de Cristo, esse envio, essa missão que Ele nos deu, essa ordenança de ir pregar e de compartilhar a palavra dEle. E também Paulo, né? Paulo, ele também cita, né, esse mandamento, essa importância, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo: pesa sobre mim essa obrigação, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não, como já foi falado, não é uma simples sugestão, não é um conselho, não é um pedido carinhoso, mas não, é um mandamento de Cristo. Vão e preguem o Evangelho, vão e sejam as minhas testemunhas. Em Mateus capítulo 28, ele testifica: eu estarei com vocês em todo o tempo. Não é, apesar de ser uma missão para nós executarmos, Ele vai estar conosco. Como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês receberão poder, vocês receberão o derramar do Espírito Santo sobre vocês. Então Ele, o Espírito Santo, estará conosco, nos ajudando nessa missão. Amém? O envio, né? Jesus, Ele já fez isso no seu ministério terreno aqui, antes dele ser crucificado, antes dele ressuscitar, antes dele ascender aos céus.
ele, com os seus discípulos, ele já deu um comissionamento a eles, né? Em Lucas capítulo 9, versículo do 1 ao 6, vai dizer assim: reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: vão, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Em qualquer casa em que entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como um testemunho contra eles. Ou seja, Jesus deu aos seus discípulos autoridade e os enviou para pregar o reino de Deus, instruindo-os a confiar totalmente na provisão divina. Quando nós somos chamados por Deus para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza sobre o que iremos comer, sobre o que iremos beber, sobre o que iremos vestir, sobre onde iremos nos hospedar. Você viu que Ele fala, não levem roupa, não levem túnica, não levem pão, não levem dinheiro, eu vou cuidar de vocês. E também ele fala sobre essa questão do convencimento, nós vamos entrar nisso mais para frente, mas ele fala, vão e declarem a paz sobre aquele lugar, vão e peçam permissão para pregar. Se não te derem, sacudam a poeira dos seus pés. Não é responsabilidade sua convencer ninguém, simplesmente a nossa responsabilidade é pregar, é ir anunciar. Lucas capítulo 10, né, do 1 ao 3, também ele comissiona mais gente. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Jesus enviou seus discípulos a pregar e a preparar o caminho, mostrando que a missão é urgente e vital, né? E ele, após enviar os seus 12, após o retorno dos 12, ele envia 72 discípulos, 72 que estavam ali mais próximos a eles também. Mesma coisa, enviou para fazer milagres, para fazer sinais, mas principalmente para pregar a palavra. Alguns exemplos, né, bíblicos de testemunho e evangelismo, né? Tem o endemoniado gadareno, né? Nós conhecemos a história, né? Marcos capítulo 5, 18 ao 20 vai dizer assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera possuído pelos demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam. Ou seja, vai contar esse relato do endemoniado gadareno, que ele naquela sua terra, né, Gadara, ele era conhecido por atormentar todo mundo, por fazer bagunça, baderna, por pessoas terem medo dele, porque tentaram trancar ele com cadeias, com correntes, e mesmo assim ele se livrava, ele gritava, ele rangia os dentes. Ele causava muito caos naquela região de Gadara. Jesus chega, liberta ele. Então diz que quando Jesus sobe no barco para sair daquela região, aquele homem ele fala: Senhor, deixe que eu vá com você. Mas Jesus ele nega: você não vai comigo. Eis que é para você ir para sua casa, para sua parentela, para as pessoas do seu convívio, e anuncia a eles o que foi te feito. É isso. O evangelismo, o compartilhar as boas novas, né, do evangelho, não é simplesmente nós darmos um sermão de meia hora, uma hora, darmos uma conferência, alguma coisa. Não, é simplesmente nós compartilharmos aquilo que Jesus fez na nossa vida. Para você ver, aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus falou: o jeito de você me seguir é compartilhando o que eu fiz com você. Não tem isso na Bíblia, mas relatos, né, históricos diz que aquele homem, após ele pregar, né, em Decápolis, após ele anunciar, né, o testemunho dele, após testemunhar, né, a libertação dele em Decápolis, aquelas
10 cidades, né? Decápolis significa 10 cidades, aquelas 10 cidades se converteram a Cristo, né? Aquelas 10 cidades foram alcançadas, né, pela palavra. Não é à toa que quando Jesus ele cura aquele homem e manda que os demônios saiam daquele homem para os porcos se precipitam no precipício, as pessoas expulsam Jesus dali. Então Jesus já não tinha mais acesso àquelas pessoas, mas aquele homem teve acesso. Então é isso. Alguns lugares não vai conseguir entrar um pastor, não vai conseguir entrar um evangelista, não vai conseguir entrar um movimento de cruzada, de evangelismo, mas uma pessoa às vezes que foi curada, que foi liberta, que foi restaurada, que foi salva, consegue ter acesso a essas pessoas e anunciar sobre Cristo. Amém? Também temos o eunuco, né, o etíope, né? Atos capítulo 8, versículo 35, né, ao 39. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Ele mandou parar a carruagem. Então ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não ouviu mais. Ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Mais uma vez, outro relato de uma pessoa que teve um contato com um evangelista, com um homem de Deus, né? Esse eunuco que estava lendo a passagem de Isaías. Filipe chega ao lado dele e pergunta: você entende do que lês? Ele fala: como entenderei se ninguém me explicar? Então Filipe explica que aquela passagem estava falando sobre Cristo. Ele reconhece que Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, que ele é o nosso Salvador, e ele é batizado. Após isso, após ele reconhecer, após ele confessar a fé dele, após ele ser batizado, diz que Filipe foi arrebatado. E o eunuco nunca mais viu ele. Mas a história também vai testificar que a Etiópia, um país inteiro, foi alcançado através do testemunho desse eunuco, que teve apenas uma única contato com o homem de Deus, mas ele creu ele teve, né, esse momento de fé, essa confissão de fé, e se tornou o evangelista daquela região que os outros evangelistas não tiveram acesso. Amém? É necessário também a pregação do arrependimento, né? Lucas capítulo 24, no 46 e o 47 diz, né? E disse-lhes: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A pregação do arrependimento é central para a mensagem do Evangelho. Jesus nos instrui a chamar as pessoas ao arrependimento para receberem o perdão de pecados. Marcos capítulo 1 também, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, e arrependam-se e creiam nas boas novas, né? O próprio Jesus, no início do ministério dele, João Batista, no ministério dele, o tempo todo pregava: é chegado o reino dos céus. Ou seja, as boas novas, a boa notícia do Evangelho é chegado o reino dos céus. Tem coisa boa, tem salvação para a gente. Nós teremos comunhão com Deus, nós seremos salvos, nós iremos morar com Ele nos céus. Mas também é necessário o arrependimento. Nós pregamos sobre salvação, nós pregamos sobre cura, nós pregamos sobre libertação, mas a mensagem do arrependimento, ela também é central nas Escrituras, pois é através do arrependimento que somos perdoados e temos acesso a Deus, né? Algumas abordagens, né, e princípios para o evangelismo. Romanos, né, capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho, depende da tradução. Essa é a importância, né, de
de pregar, né, o evangelho. Eu vejo isso como Deus reconhecendo isso como uma arte, como algo belo, como algo lindo, como algo agradável a Deus, né? A pregação do evangelho, como ele diz, né, como são lindos os pés daqueles que, quão formosos são os pés daquele que anunciam o evangelho, né? Então existe uma beleza, existe um júbilo dos céus, né? Quando nós anunciamos o evangelho, né? Temos exemplos, né, de Jesus e dos apóstolos, né? O próprio Jesus, né? Ele foi o maior evangelista que teve. Em João capítulo 4, né? Vai falar de Jesus e daquela mulher samaritana, né? Jesus iniciou a conversa com a mulher samaritana, abordando-a com respeito e empatia. Ele revelou a verdade gradualmente até que ela compreendesse quem ele realmente era. A mulher então testemunhou ao povo da sua cidade, levando muitos a crerem em Jesus. Isso daí está na Bíblia, João capítulo 4, se nós lermos, vai ver que Jesus ele aborda aquela mulher, primeiro pede água. Aí ela fala, como você sendo um judeu, pede para mim, uma mulher samaritana, água. Vocês conhecem a história, vocês conhecem essa passagem. Então Jesus ele revela para ela que ele era o Cristo, revela para ela tudo que ela tinha passado na vida dela. E aquela mulher que foi ao poço para buscar água, ela larga o seu cântaro e vai anunciar as boas novas. E diz que a Samaria, né, várias pessoas receberam Jesus porque aquela mulher já tinha testemunhado sobre ele, né? Pedro no dia de Pentecostes, né, em Atos 2, Pedro pregou com ousadia explicando as Escrituras e o cumprimento das profecias em Cristo. Ele convocou a multidão ao arrependimento, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas naquele dia. Vocês também conhecem essa passagem, né? No derramar do Espírito, Pedro ele já começa a falar das profecias que se cumpriram ali, né? Ou seja, isso são as boas novas, né? A boa notícia do Evangelho, né? Que se Deus falou, ele vai cumprir, e o que ele prometeu, ele é autoridade para cumprir, né? E que o que ele prometeu se cumpre em nós, né? Nos dando autoridade, revestimento, salvação e perdão, né? Paulo em Atenas também, né? Atos capítulo 17, no 16 ao 34, né, vai falar que Paulo estava em Atenas e viu, né, todos aqueles altares, todos aqueles ídolos, né, para deuses estranhos, né, e Paulo ele começa a pregar para aquele povo, né, ele utilizou a cultura, ele utilizou a filosofia, as filosofias daquela cultura, né, para introduzir o evangelho de maneira que os atenienses pudessem compreender. Ele se conectou com o seu público antes de apresentar a verdade do evangelho, adaptando sua abordagem ao contexto. O que é isso, né? Isso aqui é o tipo de abordagem, né, que nós podemos ter, né, no evangelismo. Nem sempre um evangelismo eficaz, nem sempre o nosso testemunho, né, como diz Jesus, né, serão minhas testemunhas eficaz é dentro do templo, até mesmo numa ação evangelística com cartazes. Isso é maravilhoso, fazermos cartazes, irmos como igreja, fazer oração, já chegarmos de cara, né, proclamando, né, o evangelho, né, com grandes ações, né. Às vezes a gente deve chegar de fininho, às vezes a gente deve ter uma abordagem mais disfarçada. Jesus ele chega com aquela mulher, não chegou falando eu sou o Cristo, você não chegou revelando a vida dela nem nada, ele chegou pedindo água para ela. Pedro, sim, ele aproveitou daquela ocasião que estavam criticando, dizendo, já não são nem 9 horas da manhã e já estão todos bêbados, mas Pedro ele poderia simplesmente repreender aquelas pessoas e brigar com eles e pronto, mas não, ele usou daquela oportunidade para pregar para aquelas pessoas. E Paulo também em Atenas, né? Ele chega num lugar onde a idolatria reinava, ele poderia repreender ou poderia se afastar, não, esse lugar é impuro para mim, mas não, ele usou da cultura daquele povo. Diz que ele falou, né, vejo que vocês são supersticiosos, vocês têm vários deuses.
tem até um Deus desconhecido entre vocês, né? Isso é sobre esse Deus desconhecido que vocês servem sem conhecê-lo, que vocês servem sem saber quem Ele é. É sobre esse que eu vou pregar para vocês hoje. Aí fala de Jesus para eles, ó que bênção. Então, nós devemos ter essa sensibilidade, essa sabedoria para sabermos chegar nas pessoas, para sabermos abordar e levar, né, a palavra de Deus, né? Nem sempre nós chegamos já apresentando uma cruz para a pessoa já descaradamente, mas às vezes a gente chega com uma conversa normal, como quem não quer nada, e apresentamos Cristo no meio dessa conversa, amém? O que fazer no evangelismo? Em primeiro lugar, não forçar a mensagem ou impor as crenças de maneira agressiva, né? Vemos muito disso, né? Quando pega alguém que já tem alguma outra crença, e muitas vezes nós já saímos falando, isso que você quer é demônio, não é de Deus, isso, aquilo, e ali às vezes a pessoa já fecha o coração dela, já nós perdemos a oportunidade de apresentarmos o evangelho em amor. Claro que em alguns momentos Deus também nos leva a chegarmos no confronto, mas tudo isso nós devemos estar sensíveis, né, a voz do Espírito Santo, né? Devemos também evitar discussões desnecessárias ou debates que afastem as pessoas do verdadeiro propósito do evangelismo. É isso, debate. Debates normalmente afasta a pessoa. Não é simplesmente querer abrir a cabeça da pessoa e enfiar a força que Jesus é Ele. Não, a palavra tem poder, o Evangelho tem poder, Jesus tem poder. Nós simplesmente devemos fazer como Jesus falou: entrem, declarem a paz sobre aquele lugar, declarem a palavra. Quem receber, amém. Quem não receber, sacudam a poeira dos seus pés, amém? O 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, Paulo mesmo fiz-me de tudo para com todos. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Exatamente. O que é isso? Fiz-me de tudo para com todos. Muita gente distorce essa passagem acreditando o quê? Então eu vou pecar Não é. Mas assim, ele fez uma aparência, ele fez uma linguagem. Muitas vezes você vai chegar numa comunidade onde as pessoas falam gírias, as pessoas falam errado, e aí você vai chegar com uma linguagem muito coloquial, com uma linguagem que as pessoas falam no tribunal, em algum lugar. Às vezes a pessoa não vai te ouvir, ou vai te ouvir e não vai te entender direito. Então assim, fiz-me de tudo para com todos, eu me tornei semelhante a eles em aparência para conseguir disseminar a minha essência, que eu sou um discípulo de Cristo, sou imitador de Cristo. Então assim, devemos ter uma linguagem que o povo entenda, devemos ter como que grupos são formados? Através de semelhanças, né? Uma pessoa que, como que nós podemos dizer? Uma pessoa que é um esportista, ele vai se relacionar com pessoas que são esportistas, vai no estádio, vai chamar o pessoal para jogar um futebol, e ali ela tem aquele acesso àquelas pessoas, né? Dificilmente a gente vai conseguir acessar algumas bolhas, né? Alguns grupos que nós não somos semelhantes. Então por isso que Paulo diz, né? Fiz-me de tudo para com todos. Eu fiz-me da circuncisão para quem é circunciso, eu fiz-me de sem lei para quem era sem lei, mas sem deixar de servir a lei. Então é isso, ter uma abordagem para termos acesso àquela pessoa, para termos acesso ao coração daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente já chega na cara e a pessoa já se fecha, mas se a gente chegar mais, como o próprio Jesus diz, né? Sejam sagazes como a serpente, mas também prudentes como a pomba. Então devemos ter estratégia para conseguir acessar a pessoa. Outro dia eu estava vendo um podcast e a cantora, né, ela foi fazer missão num país que é proibido. Ela falou que não podia nem falar o nome daquele país, a região que ela foi pregar, e eram muçulmanos, né, e ela teve que se fazer de muçulmana. E chegava lá e pregava, e como ela disse, ela não chegou falando de Jesus, ela pregava pelo exemplo.
As pessoas às vezes iam se aconselhar com ela, mas eu estou passando por tal problema. E aí ela falava, eu também já passei por esse problema, fulano que eu conheço já passou por esse problema. Então assim, nas nossas semelhanças, as pessoas nos dão acesso. Quando nós falamos, veja, igual Paulo fala, veja que vocês também são religiosos, vocês também têm suas crenças. Aí o Paulo introduz a crença em Cristo. Então ela falava, quando você está passando por tal problema, eu também passei por isso. E aí ela começava a introduzir como Deus tratou ela e como Deus poderia tratar essa pessoa também. Então é nisso. Nem sempre a gente pode chegar já colocando tudo em pratos, tudo em outdoors, né? Mas às vezes a gente tem que chegar mais de mansinho. Romanos, né? O poder do Evangelho, né? Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Ele tem uma continuação do versículo, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho tem poder. Tem poder. Olha só o que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não está em nós, não é no nosso conhecimento, não é na nossa oratória, não é na nossa capacidade, mas está no poder do Evangelho, amém? Mateus capítulo 11, versículo 5 diz, né? Jesus relatando, né, para aquelas pessoas que vieram questionar ele vai dizer: o que vocês veem? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O Evangelho tem poder, o Evangelho tem poder. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. Como diz em Marcos, né, capítulo 16, esses sinais acompanharão os que creem. Vão e pregam o Evangelho. Esses sinais acompanharão. O Evangelho tem poder, as boas novas de Cristo têm poder, o testemunho tem poder, a palavra de Deus tem poder. Esses sinais, esses milagres vão testificar da palavra que nós pregamos para as pessoas, do nosso testemunho que nós pregamos para as pessoas. Jesus o tempo todo, ele ia, pregava o arrependimento, pregava a palavra, o reino de Deus, mas ele também operava sinais. Os apóstolos também iam, pregavam a palavra, mas os sinais acompanhavam eles, e nós cremos que isso é para os dias de hoje também. A palavra que nós pregamos do Senhor será testificada por milagres. Nós teremos aula sobre os dons, mas a princípio vamos focar nisso, tá? Conclusão, em Atos, né, voltando, né, ao primeiro versículo que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, quando nós nos colocamos, né, em resposta a esse chamado de Deus a pregar, né, em resposta a essa ordenança de Cristo a ir e anunciar, nós somos revestidos, nós recebemos o poder de Deus, nós recebemos essa autoridade de Deus para operar, né, grandes sinais, grandes maravilhas. E isso está na palavra de Deus, isso está na obediência a essa grande comissão, né? Conclusão: o testemunho das boas novas e o evangelismo são mandamentos de Jesus. Gente, é mandamento, não é uma sugestão. E é uma resposta natural ao que Ele fez em nossas vidas. Seja por meio da pregação, do testemunho pessoal, de ações de amor, somos chamados a compartilhar o Evangelho com o mundo. Este chamado envolve levar a mensagem do arrependimento e de salvação em Cristo, seguindo o exemplo de Jesus e dos apóstolos. O evangelismo não é apenas uma atividade, mas uma expressão do compromisso com a missão de Deus de alcançar todos os povos com as boas novas, né? Só frisando aqui, mas eu não sei o que falar. Fala aquilo que Jesus fez na sua vida, como Ele te salvou, como Ele te alcançou, o que nós éramos antes no mundo, e pessoas serão tocadas assim. Nós temos esse testemunho, essa salvação em nós, esse poder em nós, e nós devemos proclamar essa mensagem poderosa
aos confins da terra, meus irmãos. Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Amém? Até a próxima aula.